O complexo industrial está localizado na linha costeira, em uma zona com acesso constante à água do mar e temperatura estável. A água do mar entra através de um sistema de tubos de admissão, equipados com filtros de limpeza grossa para partículas grandes e algas. A água passa por decantadores, onde ocorre a sedimentação de partículas em suspensão e impurezas orgânicas durante várias horas. A água purificada é enviada para um sistema de tanques para o cultivo de estrelas do mar, separadas por faixas etárias e espécies. No departamento de incubação, são preparadas condições para a reprodução de indivíduos adultos, com controle de temperatura e iluminação. É feita a seleção de estrelas do mar, sexualmente maduras para a desova, com verificação de seu estado físico e prontidão para a reprodução. A estimulação da desova é realizada através da alteração da temperatura da água e da adição de ativadores biológicos especiais. Os óvulos e o esperma são coletados em recipientes separados para fertilização controlada em condições laboratoriais com dosagem precisa. Os ovos fertilizados são transferidos para incubadoras com circulação constante de água e manutenção do regime ideal de oxigênio. Após 24 horas, as larvas eclodem e começam a nadar livremente na espessura da água dos tanques de incubação. As larvas recebem alimentação especializada, à base de fitoplâncton, cultivado em bioreatores separados no território da fazenda. Diariamente, é realizado o monitoramento do desenvolvimento das larvas, com cálculo da taxa de sobrevivência e controle dos parâmetros do ambiente aquático. Na fase de sedimentação das larvas, são preparados substratos com superfície rugosa para sua fixação e metamorfose. As estrelas do mar jovens são transferidas para tanques de cultivo primário, com área de fundo aumentada e cascalho fino. A dieta dos juvenis é transferida para moluscos triturados e grânulos proteicos especializados de produção industrial. A classificação dos indivíduos por tamanho é realizada sistematicamente para garantir um crescimento uniforme e evitar o canibalismo. As estrelas do mar são transferidas para os tanques de produção principais quando atingem um determinado tamanho e peso. Nos tanques de produção, é mantido um regime de alimentação 3 vezes ao dia, com cálculo preciso das porções por unidade de massa. A água dos tanques é constantemente filtrada por filtros mecânicos e biológicos para remover os produtos do metabolismo. É realizada uma inspeção veterinária regular da população para detectar doenças e parasitas em estágios iniciais de desenvolvimento. Quando são detectadas patologias, os indivíduos doentes são isolados em tanques de quarentena para tratamento ou descarte, de acordo com o protocolo. Ao atingirem o tamanho comercial, as estrelas do mar são selecionadas para serem encaminhadas para processamento, de acordo com o plano de produção. Os indivíduos selecionados são colocados em contêineres de transporte com água do mar para serem levados à oficina de processamento primário. Na oficina, as estrelas do mar são sacrificadas através da redução gradual da temperatura da água até valores críticos. Os indivíduos sacrificados são retirados da água e colocados em bandejas perfuradas para drenagem do excesso de líquido. É feita uma triagem inicial por tamanho, forma e integridade, para determinar o destino do processamento posterior. Parte das estrelas do mar é encaminhada para a seção de secagem, para a fabricação de produtos de souvenir e elementos decorativos.
A secagem é realizada em câmaras especializadas com temperatura e umidade, controladas durante vários dias. As amostras secas são tratadas com soluções conservantes para evitar a decomposição e preservar a forma. Após a conservação, é feita a secagem final e a exposição em um local ventilado até atingir um estado estável. As lembranças prontas passam por um controle de qualidade, com avaliação da aparência, integridade e ausência de defeitos na superfície. As amostras aprovadas são embaladas em embalagens protetoras individuais, com marcação de origem e data de fabricação. Outra parte das estrelas do mar é enviada para a oficina bioquímica para a extração de componentes ativos para a indústria cosmética. O material biológico é triturado em homogeneizadores industriais até obter uma consistência homogênea. A massa obtida é submetida a um tratamento enzimático, com enzimas especiais, para destruir as paredes celulares e liberar substâncias. A massa fermentada é centrifugada para separação em frações de diferentes densidades e composições químicas. A fração líquida passa por um sistema de ultrafiltração para a concentração dos compostos biologicamente ativos desejados. O concentrado é submetido à separação cromatográfica para isolamento de frações individuais de colágeno e antioxidantes. As frações isoladas são estabilizadas com a adição de conservantes e antioxidantes de pureza farmacêutica. Os extratos prontos são envasados em frascos estéreis em condições assépticas em câmara laminar, com filtragem EPA. Cada lote de extrato passa por controle microbiológico e análise do teor de componentes ativos em laboratório. Os lotes aprovados são marcados com o número de produção, composição e prazo de validade, de acordo com os padrões da indústria. Os frascos são embalados em caixas de papelão protetoras, com instruções de uso e certificado de qualidade. A fração sólida, após a centrifugação, é enviada para a produção de material decorativo e componentes para biocompostos. O material é lavado com água destilada para remover sais residuais e impurezas solúveis em água de origem orgânica. A massa lavada é seca em secadores a vácuo, a baixa temperatura, para preservar a estrutura das fibras. O material seco é triturado em pó de fração determinada com a ajuda de moinhos de bolas com elementos cerâmicos. O pó é peneirado através de um sistema de peneiras, para separação em frações de diferentes dispersões para diversas aplicações. As frações são misturadas com ligantes poliméricos para criar materiais compostos decorativos com propriedades específicas. A massa composta é moldada por prensagem em painéis decorativos, ladrilhos e elementos de acabamento de interiores. Os produtos moldados passam por tratamento térmico, em fornos para polimerização do ligante e estabilização da forma. Os elementos decorativos acabados são lixados com materiais abrasivos para obter uma superfície lisa e uniformizar a espessura. A superfície é revestida com verniz protetor à base de água para melhorar a resistência à umidade e a durabilidade dos produtos. Os produtos envernizados são mantidos em câmaras de secagem até a cura completa do revestimento e a eliminação da viscosidade. O controle de qualidade dos elementos decorativos inclui a verificação da geometria, resistência e uniformidade da coloração de cada lote. Os produtos aprovados são embalados em filme protetor e colocados em paletes para transporte para o armazém de produtos acabados. Os resíduos de produção são coletados separadamente por tipo de material, para posterior descarte ou reciclagem. Os resíduos orgânicos são enviados para um bioreator,
para fermentação anaeróbica, com a produção de biogás para fins energéticos. O biogás é purificado de hidrogênio sulfídrico e gás carbônico em depuradores, produzindo metano com qualidade combustível. O metano purificado é enviado para um tanque de gás para armazenamento e posterior uso na caldeira da unidade de produção. A caldeira fornece aquecimento de água para piscinas e processos tecnológicos, utilizando o próprio biogás como combustível. Os resíduos líquidos do bioreator passam por uma purificação adicional em um sistema de lagoas biológicas com algas e aeração. A água purificada retorna ao ciclo para uso técnico ou é descartada com segurança no meio ambiente. Os resíduos inorgânicos são separados em metais, plástico e vidro para serem transferidos para empresas especializadas em reciclagem. Todo o sistema de abastecimento de água funciona em ciclo fechado, com consumo mínimo de água do mar proveniente de fontes naturais. Um sistema automatizado de monitoramento controla os parâmetros da água em todas as piscinas em tempo real, 24 horas por dia. Os sensores registram a temperatura, salinidade, pH, teor de oxigênio e amônia, com transmissão dos dados para um computador central. Em caso de desvio dos parâmetros da norma, o sistema corrige automaticamente os modos de funcionamento das bombas e aeradores, sem intervenção do operador. O controle laboratorial complementa a automação com análises semanais de amostras de água por métodos químicos de alta precisão. O pessoal da fazenda recebe treinamento regular sobre biologia das estrelas do mar e processos tecnológicos, de acordo com os requisitos de qualificação. O serviço veterinário realiza um acompanhamento constante da saúde da população, mantendo documentação médica para cada grupo. A armazenagem garante o armazenamento de rações em câmaras climáticas, com controle de temperatura e proteção contra pragas. As rações são adquiridas de fornecedores certificados em lotes, com verificação obrigatória da qualidade e composição antes do uso. Os produtos acabados são armazenados no depósito em condições que atendem aos requisitos para cada tipo de produto e material. As lembranças são colocadas em locais secos, com ventilação constante para evitar o aparecimento de mofo e danos. Os extratos cosméticos são armazenados em câmaras frigoríficas, a uma temperatura entre 2 e 8 graus Celsius. Os materiais decorativos são armazenados em prateleiras com proteção contra a luz solar direta e danos mecânicos. O Departamento de Logística organiza o envio dos produtos aos clientes, com a emissão da documentação de acompanhamento e dos certificados de conformidade. O transporte é realizado por empresas especializadas, respeitando os regimes de temperatura para produtos sensíveis. O Departamento de Marketing mantém contato com os clientes e coleta feedback para melhorar a qualidade dos produtos. O Departamento de Controle de Qualidade mantém estatísticas de defeitos e desvios para o aprimoramento contínuo dos processos de produção. Reuniões mensais são realizadas para analisar a eficácia do trabalho de todas as divisões e elaborar medidas corretivas. O serviço de energia garante o fornecimento ininterrupto de eletricidade às instalações, com geradores a diesel de reserva para casos de emergência. Os sistemas de segurança incluem alarme de incêndio, vigilância por câmeras e controle de acesso a todas as áreas de produção. As instalações de produção são regularmente desinfetadas, com soluções seguras para os organismos marinhos e para o pessoal.
A segurança do trabalho é garantida pelo fornecimento de roupas especiais e equipamentos de proteção ao pessoal, bem como pela realização de treinamentos sobre técnicas de segurança. O monitoramento ambiental inclui o controle de descargas, emissões e impacto na zona costeira, de acordo com as normas legais. A empresa possui todas as autorizações e licenças necessárias para o exercício de suas atividades, emitidas por órgãos governamentais. O departamento científico realiza pesquisas para otimizar as condições de cultivo e aumentar a produção de substâncias biologicamente ativas. Os resultados das pesquisas são publicados em revistas científicas e implementados na produção, após aprovação em instalações experimentais. O trabalho de seleção visa o desenvolvimento de linhas mais produtivas de estrelas do mar com características comerciais aprimoradas. O material genético das novas linhas é armazenado em um banco de criopreservação para armazenamento de longo prazo e possível restauração das populações. O departamento financeiro mantém registros dos custos de produção e calcula o custo de cada tipo de produto para a formação de preços. O planejamento da produção é feito com base em previsões de demanda e capacidade disponível para o uso otimizado dos recursos. O Departamento de Compras garante a aquisição oportuna de materiais de consumo, equipamentos e peças de reposição para o funcionamento contínuo. O sistema de gestão da qualidade é certificado de acordo com as normas internacionais, com auditorias anuais realizadas por organizações externas. O desenvolvimento inovador inclui a implementação da automação de processos e o uso de tecnologias modernas, de biotecnologia e aquicultura. As parcerias com universidades e centros de pesquisa garantem o acesso às mais recentes descobertas científicas. A responsabilidade social da empresa é implementada por meio de programas educacionais e iniciativas ecológicas para a população local. Os produtos acabados saem da empresa para serem entregues aos consumidores, completando o ciclo completo, desde o cultivo até a produção dos produtos.